segunda reunião de estudo orientado e hoje teremos Daniel Gomes como palestrante. Bom dia, Daniel. E aí, boa tarde. Me chamo Daniel e vou falar um pouco sobre a física dos instrumentos musicais, mais especificamente cordas vibrantes e colunas de ar vibrantes. Talvez eu vou estar olhando para o outro lado aqui, mas é porque eu uso duas telas também. E a apresentação de hoje vai ser um pouco mais simples, eu diria que para pessoas mais normais, entre aspas, né? Diferentemente da do Henrique semana passada. Esse aqui é para mais leigos. Isso. Aí uma breve apresentação sobre o que eu vou falar. Aí uma breve história sobre a harmonia na música, a física das ondas, seria uma revisãozinha das ondas do tipo sinodais mais simples. Vou falar sobre cordas vibrantes, colunas de ar vibrantes, que seriam os tubos abertos e os tubos fechados. Desde muito tempo atrás, já haviam vestígios de criação de sons pelos humanos, mas a princípio nada de muito organizado, ou próximo de como ocorre hoje em dia, né? Geralmente, eles buscavam imitar alguns sons da natureza ou animais como maneira de atraí-los na caça ou algo do tipo. Nas populações mais evoluídas, haviam alguns rituais com, com produção de alguns sons que muitas vezes eram em homenagem a Deus, crenças ou alguns costumes da época mesmo. Um pouco mais à frente na história, alguns anos antes de Cristo, mais precisamente na época em que viveu Pitágoras, ele teve um grande avanço teórico relacionado com a música, porque para Pitágoras a música era um elemento natural e, de acordo com suas teorias, como todos os elementos naturais, a música seria composta por números e relações numéricas. Aí, a partir daí, e pelo seu interesse pela música e tal, ele criou um instrumento musical chamado monocórdio, que seria um instrumento parecido com esse da imagem, e composto por apenas um acorde esticado entre duas extremidades. Aí, através da divisão exata dos espaços nesse instrumento, ele conseguiu alcançar diferentes tons musicais e com isso, criou uma escala dividida de maneira completamente diferente do que era utilizado até então, que antes não era isso, nada de muito organizado. Aí, dessa forma, ele descobriu uma relação entre os números e os sons, as notas musicais. Aí essa relação deu origem ao que chamamos hoje de harmonia musical, que é a união das notas tocadas simultaneamente, de modo a produzir um som mais agradável para nossos ouvidos, né? E assim, nós, enquanto músicos, agradecemos muito por isso, né? Aí, dessa forma, Pitágoras revolucionou a música antiga ao desvendar novas possibilidades musicais. Aí ele escreve toda a música ocidental. Sim. E com base na descoberta das novas escalas tonais possíveis, divididas em tons, semitons e oitavas, semelhantes ao que utilizamos hoje, a criação do instrumento foi possível, assim como instrumentos mais complexos, como o piano e o violino, por exemplo. Aí, através da implementação teórica, tem esse funcionamento de inúmeros instrumentos, por exemplo, até os de sopros, como eu vou falar mais à frente. Para introduzir um pouco que vou falar mais à frente, eu vou fazer uma pequena revisão sobre os conceitos da ondulatória. Aí que temos uma ilustração básica da ondulatória, que seria um gráfico de modelo sinoidal, onde temos que a altura, ou talvez a profundidade, seria considerada a amplitude. A parte de baixo geralmente se chama de vale, a superior de crista, e de uma crista a outra, ou vale a vale, temos o comprimento de onda,
ou também do início até por aqui, mais ou menos, o que seria o primeiro espaço de repetição, que ocorrerá mais à frente. Aí, comprimento de onda, a gente chama de lambda. Aí temos que a frequência seria, então, o número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. E o período é o tempo gasto para uma oscilação completa. Ou seja, ocorre um período da onda e o período mínimo, o espaço, no caso, que ela vai se repetir futuramente. Aí tem-se que, a gente já até falou um pouco sobre isso na última apresentação, que a frequência é n sobre ΔT, que é o mesmo que 1 sobre t, que é 1 sobre o período. Aí a escala do período é em segundos, e baseado nisso temos então que a frequência é 1 sobre o segundo, que eles deram o nome de Hertz, Hz. Para introduzir um pouco sobre a equação fundamental da ondulatória, pela física temos que a variação de posição com a variação do tempo é a velocidade. Aí utilizou-se do comprimento de onda, que é o lambda, sobre o t, que seria o período. Aí seria a variação do lambda por período. E como o período é 1 sobre frequência, fazendo algebrismo aqui, tem-se que a velocidade é lambda f, a equação fundamental da ondulatória. Aí, partindo dos conceitos iniciais revisados, podemos detalhar mais aprofundadamente o funcionamento de alguns instrumentos musicais, analisando através de teorias físicas. Sabe que a extremidade de uma corda esticada, presa a uma parede, se presa a uma parede, ou duas extremidades que seja, ao ser chacoalhada, haverá a formação de uma onda periódica, que vai propagar ao longo dela. Ao chegar na outra extremidade, ela será refletida e voltará invertida. Você manda subindo, ela voltará descendo, por exemplo. Caso continue essa ação, haverá duas ondas propagando na corda, que vão se encontrar e interferir entre si. Caso não se atente muito à onda, a uma frequência que você oscila, vão se propagar de variadas maneiras, maneira conturbada, vibrando. Agora, se você vibrar em determinadas frequências, pode dar origem a uma onda estacionária de grande amplitude, sendo que essas produzidas são chamadas de frequências naturais, as de grande amplitude, ou mesmo frequências ressonantes de acordo. Caso se formar diferentes ondas estacionárias na corda, vai estar obtendo vários modos ressonantes de vibração. Agora, levando mais pelo lado do instrumento musical, ao haver a vibração de uma corda, estará provocando o surgimento de uma onda sonora que vai propagar através do ar até chegar aos nossos ouvidos. Aí a frequência do som ouvido vai ser igual à frequência da vibração dos pontos da corda. Ainda mais na questão dos instrumentos, se considerarmos uma corda esticada entre dois suportes, como ocorre, por exemplo, no violão, as ondas que se propagam ao longo dessa corda, de variadas frequências, refletem nas extremidades, sendo que muitas interferem de modo aleatório com cada uma que vai e volta, e rapidamente podem se excluir. No entanto, usando frequências ressonantes, essas ondas vão persistirem e então estabelecerão ondas estacionárias na corda, com as ondas harmônicas. Uma onda estacionária de frequência mais baixa é chamada de frequência fundamental e corresponde a uma onda estacionária de um único ventre, como vou mostrar mais à frente na imagem. E o harmônico fundamental ou primeiro harmônico são os nomes que recebem a frequência mais baixa. As próximas frequências naturais são chamadas de sobretom, harmônicos superiores e vão corresponder a múltiplos inteiros da frequência fundamental. Tem ilustração dessa parte? Eu estou vendo no slide 3 cordas vibrantes. Ah, isso. Sim. Vai pegar a ilustração 6. Aí, através disso, nos pontos que as extremidades da corda estão fixas, tem o nó,
que seria esse ponto e esse, por exemplo. E essa voltinha que a gente chega seria o ventre. Aí, se tratando da corda, esse seria o primeiro harmônico, o som fundamental, que é a frequência 1, que é a metade de uma onda. Porque, como vimos anteriormente, uma onda seria aquele, como se fosse um S, né? E aqui temos a metade dela, ou seja, o comprimento de onda, lambda sobre 2. Comprimento L, lambda sobre 2. Aí teremos o segundo harmônico. Eu não tô, deixa eu ver. Não, só falei que eu tô querendo ver a demonstração dessa harmônica aí, como é que ele acontece assim no violão e tudo mais. Eu tava querendo ver como é que. Quero ver esse cara fazer uma harmônica pra eu ver o negócio rapidão. Aí o segundo harmônico vai ser o primeiro sobretom, que aí já se é possível ter uma onda completa. Aí eu coloquei só para ficar mais didático 2 sobre 2, mas é o mesmo que o comprimento de uma onda, lambda sobre 2. Aí o terceiro harmônico, o sobretom, vai ser 3 vezes a frequência 1, que seria 3 vezes a metade deste, que são esses. 3, lambda 3 sobre 2, que é o mesmo, o L, que é o comprimento da corda em questão. E assim, podemos ver que esse padrão se segue. Aí, para generalizarmos, temos que o L de uma corda oscilando vai ser N, que é o número de oscilações com N naturais, 1, 2, 3, 4, 5, lambda N sobre 2. O N é o número do harmônico. E vai de 1 até. Os pares e os ímpares, no caso da corda. Aí, reorganizando a expressão L do comprimento da corda, do enésimo harmônico, temos que o lambda N do harmônico é 2L sobre N, com N variando também, como antes. Aí, voltando na equação que eu falei anterior, que é a equação fundamental da ondulatória, temos que a velocidade é lambda vezes F. Aí, podemos determinar as frequências correspondentes como a seguir. Você vai substituir o lambda por 2L sobre N, e reorganizando, temos que a frequência 1 vai ser V sobre 2L, ou as demais frequências também, né? Aí temos que as ondas transversais se propagam ao longo da corda, segue a equação de Taylor, é a raiz da força sobre a densidade linear da corda, sendo F tensão aí como está explicitado aqui embaixo. Assim, pode-se então calcular as frequências ressonantes da corda pela seguinte expressão. Pegou o V na expressão anterior e substituiu pela raiz aqui então. E através dessa equação, a gente pode associá-la, por exemplo, ao violão para tentar entender melhor o funcionamento da frequência. Mais alta, mais baixa, mais grave ou mais aguda. Vou ver se eu consigo mostrar um vídeo aqui que eu encontrei no YouTube. Um instante, o computador. Tá aí. Ele vai mostrar um pouco a variação da corda. O que seria esse desenho, mas na vida real, ele, com oscilação de uma corda. Aí temos um ventre, com a frequência que ele está sumindo lá. 2 ventres, esse seria o segundo harmônico. Aí 3 ventres, que seriam o terceiro harmônico. Agora mais difícil, 4 ventres, quarto harmônico. E assim vai por diante. Vou tentar voltar aqui. Aí, baseado nessa fórmula, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui no violão como poderíamos associar essa à realidade. Analisando primeiramente a densidade linear, podemos ver densidade
É isso, densidade linear da corda. Que quanto maior, a frequência será mais baixa, pois está no denominador, né? Que é o caso do Mi do violão. E quanto menor a densidade linear, aumenta-se a frequência, que vai dar um som mais agudo, que é o caso do Mizinho do violão. Outra coisa que se pode variar no violão é a força, que é o mesmo que a tensão que o violão utiliza. Se eu diminuir a tensão, vai diminuir a frequência e, consequentemente, o som fica mais grave. Porque a cada momento o som fica mais grave, e se eu aumentar a tensão, ele fica mais agudo. E eu desafino o violão. O comprimento L vai diferenciar da mesma maneira se aumentar ou diminuir, como está no denominador. Se o comprimento for maior, dá um som. Aí quando a gente posiciona o dedo mais para frente ou mais para trás no braço, nesse caso eu diminui o L, por exemplo, na escala do Lá, o som fica mais agudo. Eu diminuo, vai ficando mais grave, e assim por diante em todas as cordas. E a variação do N é mais difícil de mostrar, que ela vai ser as variações de cada harmônico, né? O violão, como ele tem duas extremidades. Só uma coisa, pra ficar filmado, coloca o violão visível. Ah, não estão vendo, não? Tô pegando agora? Agora sim. Ficou bom e bem caipira. Ficou bem caipira, gostei. A gente tá vendo o braço do violão. Vou posicionar aqui então. O homem é bom. No caso da tensão, então, né? Se você tensionar, aumenta a força. E aí fica mais agudo o som, né? Aumenta a frequência. Diminui, fica mais grave. A corda de cima, como ela é mais grossa, tem uma densidade linear maior, então, consequentemente, a frequência é mais baixa. E a de baixo, agora, como eu desafinei, não dá para associar. Isso. Frequência alta é agudo. Agudo. E o L, como eu disse, é a distância. Se você bate solto, é um L grande, de uma extremidade à outra. A partir do momento que posiciona o dedo aqui, diminui o L. Quando diminui o L, a frequência aumenta, mais aguda. E assim diminui, assim por diante. E o N seria como se dividisse ao meio e criasse um nó. Pode ter dois ventos, aqui e ali, mas é mais difícil demonstrar no violão. E assim por diante. Não, é exatamente isso que você está fazendo aí. Você está criando um nó central, obrigando ele obrigando que a corda fique parada na 12ª casa. Se você fizer isso em 1/3 da corda, sei lá, onde vai ser isso? Assim. Aí precisa de mais habilidade para fazer isso. A casa 6 vai ser. O Si? Mas a ideia é essa. É mais difícil reproduzir, é mais fácil reproduzir dividindo só ao meio. Posso aproveitar e estender. Eu não sei se você vai estender nesses. Pode. Você já parou para pensar que. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Se eu pegar uma guitarra, deixa eu tirar o borrado aqui. Como é que faz isso? Efeitos visuais, sem efeitos. Melhorou, né? Não sei se vai dar para ver a ponte da minha guitarra. Ela. O carrinho. Os carrinhos. Os carrinhos não são na mesma posição, né? Sim. Você já parou para pensar por que disso? A princípio, se tiver o mesmo comprimento. Tentei pensar, mas não concluí. Peraí, não entendi a pergunta do Thiago. Por quê? Deixa eu desenhar que é mais fácil. Isso. Como se fosse a distância em cada corda, é diferente um pouco, né? Na O guitarra? L, no caso. Isso. Posso compartilhar uma tela branca aqui? Pode. Whiteboard. Deixa eu compartilhar uma aqui. Janela. Nunca sei o que é janela, eu acho. Isso. Se você pensasse. Opa!
Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo uma tela, uma lousa branca aí, não estão? Sim. Se você pensar numa... Opa! Vou colocar para escrever, não vai. Se você pensar num comprimento fixo, vamos chamar de x, eu teria uma onda, primeiro modo, segundo modo... Eu não vou tentar desenhar os outros, não. E, a princípio, sempre que eu cortasse isso, vamos colocar o primeiro e o segundo modo, o segundo modo eu teria x sobre 2 para qualquer massa de corda, para qualquer diâmetro de corda. Né? Essa corda tem um diâmetro, φ. Eu desenho mal pra caramba. E uma massa que você está chamando de μ, né? Comprimento máximo linear. Só que você vai ver que não. A densidade linear, né? Você vai ver que se acaba gerando numa... Enfim, quando você tem corda encapada e desencapada, acaba sendo diferente. Mas se você tiver todas as cordas iguais, eu tô com o meu baixo aqui, eu vou pegar ele, fica mais fácil para ver. Vou pegar todas as cordas iguais, que é o caso de um contrabaixo, todos são encapados, é muito visível que você acaba formando uma linha desse trem. As suas cordas, cada corda vai ficar um pouquinho mais para trás que a outra. A corda mais grossa, ela tem um comprimento livre maior do que a corda mais fina. Só que a casa zero, a não ser que você tenha um funnel fret, a casa 0 ela é reta, a casa 12 é reta, e sua ponte acaba sendo, estou exagerando aqui, né? Tem suas cordas, a mais grave e a mais aguda. Aqui você tem a corda mais fininha, aqui você tem a corda mais grossa. Por que tem isso? Isso acontece também no violão. Sim. O que acontece? Eu só peguei o contrabaixo porque ele é mais fácil e porque todas as cordas são iguais, então vai ser uma linha. No violão, tipo um violão de aço, você vai ver que você tem duas... as cordas encapadas estão numa linha e as cordas desencapadas estão em outra. Se você prestar atenção no violão folk aí que ele tem, um violão, um dreadnought, sei lá como é que chama isso, a pestana dele, o rastilho dele, não é uma linha reta. O violão de nylon acaba muitas vezes sendo e o cara faz um ajustezinho fino na própria no próprio rastilho. Esse que no desenho dele varia um pouco. Ele tem ele vai e volta. Sim. As 4 de cima estão numa posição e as 2 de baixo estão diferentes, as duas. Enfim, quando você tem uma corda, você pensar uma viga em flambagem, vocês já viram flambagem? Vocês têm um comprimento útil de flambagem. Se você tiver a viga rotulada nas duas extremidades, sua flambagem vai acontecer assim. Vou desenhar para cá. Sua flambagem vai acontecer bonitinho. Se você tiver uma viga bem gastada, sua flambagem vai acontecer assim. Eu não desenho bem. Você tem um comprimento que... Eu estou exagerando aqui de novo. Você tem um comprimento que a sua viga não vai estar flambada, não vai estar ondulada, e a partir de um certo ponto ela começa a embarrigar. E do outro lado também. Para flambagem, você vê isso aqui, você tem vários fatores para usar em flambagem para cada tipo de restrição dos dois lados, né? Não sei se vocês já fizeram, acho que é resistência a materiais, alguma coisa assim, mecânica de sólidos, não lembro se vocês viram em flambagem, não. Mas enfim, se vocês não viram, vocês vão ver isso um dia e faz sentido. Se você tem isso daqui é uma representação de rótulo, né? Essa viga pode girar. Isso daqui, a viga está engastada, não pode girar. Ela tem uma restrição aqui e a partir de um certo ponto, ela vai ser uma coisa meio assim, né? Ela vai, obrigatoriamente, essa derivada aqui, ela vai ser zero. Você tem um engaste. A derivada
D2, X2, enfim. E aqui você vai ter momento nulo. Enfim, o que acontece é, a corda do violão, do baixo, do que for, ela não está em nenhuma das duas condições. Ela está numa condição que está entre o engaste e a rótula. Ela não tem nada prendendo ela. Deixa eu pegar aqui de novo, vamos pegar o ukulele que é mais leve. Ela não tem nada prendendo ela. Ela é bem... Não vai dar para ler. Vamos do outro lado, que é mais fácil de ver. Estou colocando no outro aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Ela tem um comprimento antes do rastilho e um depois. E simplesmente a corda é que eu tenho que vencer a resistência dela para começar ao que seria uma flambagem. Então, quanto mais rígida for essa corda, mais próxima ela vai estar do BIM gastado, maior vai ser esse comprimento morto. Quanto maior a bitola da corda. Quanto mais fininha, menor o diâmetro da corda, mais próxima essa corda vai estar de uma rótula. Por isso, você não precisa ter essa compensação. Não precisa ter tanta compensação. E daí que vem essa variação de distância. Porque se for pensar aqui do traste zero ou do minha pestana, pestana rastilha, do meu traste zero ou pestana, aqui eu não tenho traste zero, né? Eu tenho uma pestana direto, até a 12ª corda é igual para todos. Essa compensação só existe do lado de cá. Fez sentido? Eu entendi. Aí na teoria, então, como ela compensa, seria compensar como fosse negativamente, para aí sim ter todos você aumenta um pouquinho a corda para aumentar, para compensar esse comprimento perdido que você vai ter na vibração. Se você for pensar de uma forma bem matemática, vocês já viram flambagem? Já estudaram? Eu não sei. Não. Não. Para mim, não. Enfim, flambagem, o que você vai calcular? Você vai ter uma viga. Vamos pegar meu papel aqui. Vou pegar um em branco. Flambagem eu tenho uma barra. Essa barra tem alguma condição de contorno aqui, que pode ser uma rótula, enfim, vamos pensar em gastado aqui só para ficar mais fácil. Do outro lado, eu vou ter uma carga e eu vou pegar a carga P que vai fazer essa minha viga embarrigar. Em algum momento, eu vou aumentar essa carga e essa viga vai perder a estabilidade dela e vai criar uma barriga. Se eu pegar vou pegar uma régua. Se eu pegar uma régua e começar a fazer carga nela aqui, essa régua vai quebrar e não vai. Deixa eu pegar uma régua que dobra. Se eu pegar uma régua de Pink Floyd ainda e começar a fazer carga aqui, vai chegar uma hora que, sem eu precisar dobrar ela vai para um dos lados. E ela mesma, enfim, se ela for perfeitamente igual, simétrica, né? Ela pode ir para qualquer lado. Essa carga necessária para fazer isso é a carga de flambagem. Se você pensar no violão, é quase a mesma lógica, só que você está tracionando a corda, né? Se você começar a soltar a corda, seria, enfim, aí tem uns conceitinhos de pretensão e coisa e tal, mas se você pensar que sua corda está tensionada e começar a carregar ela, você consegue fazer uma soma de efeitos aí, né? Soma linear de efeitos. A parada legal é que se você fizer as contas e ver quando essa carga vai chegar a fazer a corda flambar, vai ser exatamente a carga que vai te dar a frequência zero, que é a carga nula, porque a corda se você distensionar o violão, na hora que você chegar em carga nula, é como se você tivesse flambado a carga. Você consegue fazer um link entre as duas equações. Esse link não é tão muito bem visto, é uma forma de pensar, porque vibrações, a gente trabalha com o troço bem
matematiquês, mas para flambagem você tem muita coisa de bancada, como é que chama isso? Muita coisa experimental, muito fator inserido nos cálculos e coisa e tal. Então, se você falar isso com um cara de flambagem, ele vai te dar um tapa. Se você falar isso com um cara de vibrações, ele vai dar, que legal, entendi flambagem. Tipo, mas enfim, só devagando aqui. Desculpa. Deixa eu parar a apresentação. Ó, eu tava desenhando aqui, eu acho que eu não estava compartilhando a tela que eu estava desenhando. Tudo vendo, tudo ok? Deixa eu fechar minha câmera aqui. Então, continuando, agora eu vou falar um pouco sobre as colunas de ar vibrante. Em instrumentos musicais de sopro, por exemplo, a coluna de ar existe no interior de um tubo e é colocada para oscilar pelas turbulências criadas por uma palheta que tem na embocadura do instrumento. As ondas produzidas são refletidas nas extremidades do tubo, que seria a parte lateral, semelhante ao que ocorre numa corda. E as ondas estacionárias podem ser criadas na coluna de ar que preenche o tubo. Aí a coluna de ar que vibra por compressão e rarefação no ar, a extremidade oposta à embocadura poderá ter um ventre, que é no caso de uma extremidade aberta, onde o ar vai sair e poder vibrar livremente, ou pode ter um nó, a extremidade fechada, onde o ar não pode estar livre para vibrar. Aí, semelhante ao que foi avaliado no instrumentos de corda, inicialmente tem as 3 primeiras frequências ressonantes de um tubo aberto, comprimento L. E apenas ressaltando que a onda estacionária, nesse caso, é do tipo longitudinal, e que vamos representar como longitudinal. Não, ao contrário. Vamos apresentar como transversal para visualização, mas ela é do tipo longitudinal. A relação existente entre o comprimento L do tubo aberto e o comprimento da onda é idêntica à obtida para as cordas. Só que no caso, antes a corda fazia a curva. Aí tinha, como agora o tubo é aberto, vão ter um ventre. Mas é como se a gente somasse essa onda, aí ela desce lambda sobre 2. É legal visualizar aí que no meio do tubo o ar está meio paradinho, dá esse que a gente chama de nó. E na parte que está aberta, o ar vibra muito, que é o que a gente chama de ventre. Que é parecido com corda mesmo, onde a corda vibra muito é ventre e onde a corda fica paradinha é o nó. É mais difícil visualizar um pouco, né? E vamos ter o segundo harmônico. Será harmônico. É como o Olavo diz. Aí teria como se fosse um nó, mas sempre nas partes abertas vão ter um ventre. Aí a onda se organiza aqui dentro. Da forma semelhante à das cordas. Aí obtém-se as equações, que neste caso é bem semelhante às das cordas, e onde tem o L. Aí reorganizando, como eu fiz anteriormente, obtém-se o lambda 2L sobre N, utilizando a equação de velocidade. Chegamos que a frequência vai ser N, que multiplica V sobre 2L. E aqui para a frequência inicial, e para os demais harmônicos pode-se usar também o N, que multiplica a frequência 1, resultante disso. E vale ressaltar que apresenta todos os harmônicos, né, tanto os pares quanto os ímpares, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante, no tubo aberto. Já na consideração de um tubo fechado, uma extremidade sabe que a extremidade vai ser fechada. E no tubo terá sempre um nó de onda estacionária, ou como o Olavo disse, um lugar que o ar vibra menos, porque o ar não pode vibrar livremente nesse ponto. Aí tem essa relação comprimento L do tubo vai ser lambda sobre 4. Porque para atender esses requisitos,
é como se partisse a onda em 4, para ter uma parte fechada e a outra aberta. Seguindo como inicial, vemos que a primeira animação é como se mostrasse isso. Se seguir para a lambda sobre 2, não vai atender ao tubo fechado, pois ele tem que ter um nó de um lado e um vento do outro. Aí, assim sendo, vamos ter o terceiro harmônico, que é 3 sobre 4 lambda, que seriam 3 partes de 4. E assim por diante, passaria para o quinto harmônico pelo mesmo motivo. Então, assim sendo, para o enésimo harmônico, teremos a seguinte forma, fazendo as mesmas alterações anteriores, chegamos que a velocidade vai ser 4L sobre N vezes Fn. E a frequência inicial vai ser V sobre 4L, por causa de atender aos requisitos de ter um nó de um lado e um vento do outro. Aí, com isso, os demais harmônicos vão ter só os números ímpares. Vão ser o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e assim por diante. A partir do tubo fechado. Considerando o ar, temos que a velocidade de propagação da onda sonora é dependente da temperatura. Aí, assim sendo, se tiver uma variação de temperatura, vai poder alterar a afinação do instrumento. Aí, analisando aqui, temos que a velocidade depende da raiz de uma constante vezes a temperatura. Se a temperatura sobe, consequentemente, a frequência vai aumentar. Se a temperatura diminui, a frequência cai, desafinando o instrumento. Aí temos... A frequência tem que aumentar a temperatura 4 vezes, né? Isso. Ou seja, de 10 para 40 graus para aquecer um trompete para ele virar outro instrumento. Ou seja, se você fizer um show com violão lá no Alasca e depois for lá pro deserto do Saara, você vai ter um problema. Só uma dúvida. Seria com qualquer referência que eu pegar, se eu dobrar, tipo, se eu medir em Kelvin, se eu dobrar, vai ser... Essa unidade tem Kelvin, né? Onde eu vi estava em Kelvin. Porque aí dobrar já fica mais difícil, né? Não seria de 10 para 20. Uhum. Análise matemática, né? Pra gente brincar. Padronizar isso aí. Na prática depende de muita coisa. Prefiro pensar que tem Kelvin pra gente dormir de noite, tranquilo. Porque se for em Celsius, putz, Aí, ressaltando também que pode variar um pouco a temperatura pode afinar, por exemplo, instrumento de corda. No caso do violão, né? Pelo fato das cordas dilatarem ou não, que aí já é um envolvimento do estudo mais profundo. Aí pode provocar instrumento de cordas. Tem mais um vídeo de uma experiência que eu queria mostrar de sopro. Não sei se o tempo tá ok aí para vocês. Bem, a gravação tem 30, quase 40 minutos. O horário que tá chegando perto das 15. Vocês têm compromisso às 15? Eu tenho umas 15h30. Mas até lá tá dando. Mas tem um experimento de uma garrafa, por exemplo, que você pode ter como exemplo a variar, igual eu tentei demonstrar com o violão. Analisando dessa forma, considerando, por exemplo, todos constantes, variando só o L. Se eu conseguir soprar bem a garrafa, ela vai de modo que... Só lembrando que a garrafa vai ser um tubo fechado, no caso, né? Uma extremidade aberta e um tubo fechado. Se eu conseguir acertar o nó no fundo, ela produz um som característico. Escutaram? Peraí que eu não entendi, não. Como é que é o esquema? Tô produzindo um som. Sacaneando, amiguinho. Não, tô falando sério. Não, como é que é o lance do centro aí, Guilherme? Eu tô tentando fazer isso na garrafa, ó. Eu sopro aqui à esquerda e tento acertar o nó no fundo. Ah, tá. Muita vibração nessa região. Que a água da garrafa vai ter um vale ali. Aí eu vou tentar diminuir o L
Quer dizer, deixa eu tentar fazer de novo para ver se o ouvido musical de vocês estão bom. Muito bom, muito Agora bom. guarda. Meu Deus do céu. Vou muito arrumar bom. tudo. Agora eu diminuí o L. O homem tá afinando a garrafa, velho. Se eu diminuir o L, a tendência a frequência é aumentar, né? Vamos fazer assim. Crendas. Escutou? Bela demonstração. Muito difícil bom. fazer. Muito bom. Aí no caso da flauta, a flauta é um tubo aberto, eu não coloquei imagem. Aí quando você tampa todos os orifícios que tem por cima, você aumenta o L, consequentemente ela vai ficar mais grave. E se você for tirando dele, você diminui o L, aí ela fica mais aguda. A experiência que eu ia mostrar é semelhante a essa da garrafa mesmo, vocês conseguiram entender? Sim. 100%. Aí, então seria isso, minhas referências são essas. Finalizados. Discussões. Um dia a gente podia construir um órgão de tubos. No caso, esse instrumento que ele fez aí, né, eu já vi fazerem com garrafas, mas usarem ela como percussão, né? Você tem garrafas com várias Tipo, bater na. curte ela, que é muito conhecido. Você vai vibrar o ar que tá ali dentro. Você pode afinar. Uma espécie de xilofone, né? Com níveis de água diferentes. Uma espécie de xilofone, de garrafa, um garrafa Ah, fundo. seria, por exemplo, quando batem taças, cheio d'água, por exemplo? Taça tem Acho também que eu já vi aquela algo do tipo. vibração, né? Você vibra. Não, aquele troço é doido, velho. Uma coisa que eu sempre quis entender, Órgão de cristal. exato, aquele movimento que a gente faz nas tacinhas e dá uma vibração linda ali, sai um som característico e depende muito até mesmo do material da taça, né? Se ela é mais grossa, se ela é mais fina, se tem água ali dentro. Com certeza tem a ver com essas frequências aí. Eu acho que nesse caso já é a frequência de vibração da taça mesmo. Do corpo em si. Mas eu não tenho certeza disso. Você já viu esse órgão de cristal? Eu já vi um que assim, Tem um nome. são vários bulbos, na verdade, né? Depende. Porque taça tem o braço, né? Vários. Bulbo é só a parte de cima. Eu vi um instrumento que o cara encaixou vários bulbos de tamanho diferente. Ele gira dentro do litro e ele só põe a mão em cima. E ele gira no mão dele assim. Eu vi um desse ao vivo uma vez, mas não estava funcionando não, cara. É um troço monstruoso, é muito legal. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Será quem? Ó, Pra Ana, Ana Luísa, né? Pra mim tudo bem também, se ela não... Mas deixa ela então. não é órgão de cristal que ele chama, não. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro!